Com o apoio da escola Instrutec Campinas, cursos rápidos. Se você quer aprender eletricidade residencial e predial, venha para a Instrutec. Eu vou mostrar algumas placas de fontes chaveadas, mas eu tenho 3 vídeos sobre fontes chaveadas que vocês podem pegar mais detalhes. Esta aqui é uma placa de telefone fixo. Como ela tem um circuito eletrônico e precisa de tensão contínua para alimentar o circuito eletrônico, é usada a própria linha do telefone, porque esse telefone fixo ele não tem uma fonte para alimentar ele. Então ele usa a própria linha telefônica, ela é retificada pelos 4 diodos. Aqui também consta o sinal de telefone, que depois é usado para fazer a parte do telefone aqui, mas também os 4 diodos, faz a função para poder alimentar o circuito eletrônico desse telefone. Aqui eu tenho uma placa de fonte chaveada. Eu vou ligar um cabo de força aqui, vou ligar na tomada, então vai entrar tensão alternada aqui. E o circuito trabalha com tensão contínua. Então eu preciso ter uma retificação boa, Então por isso tem 4 diodos aqui, fazendo retificação dioda completa. E mais o capacitor para filtrar melhor essa tensão que vai ser transformada em tensão contínua. O cabo de força aqui, E daí, o cabo de força passa no meio dessa peça aqui, Se você desmontar essa peça, você vai ver que isso aqui, é um ferrite. O cabo de força passa no meio de um ferrite. Para que serve isso aqui? Isso aqui é uma forma de diminuir o ruído que está entrando pela rede elétrica. E a mesma função desse indutor aqui com esses 2 capacitores. Tentar diminuir o ruído que está entrando pela rede elétrica. Só que no caso aqui, o cabo só passa no meio desse ferrite. O ferrite não tem contato com o cabo, com a parte de cobre do cabo. Ele tenta tirar a interferência que está entrando, o ruído do cabo de força, através de campo magnético. 2 capacitores e mais um indutor, aí sim, a energia está passando por eles, está sendo filtrada, está tentando diminuir o ruído que está vindo pela rede elétrica. Então aqui, no caso, está tendo realmente contato com a energia que está entrando no cabo de força. Como isso aqui é uma fonte chaveada, ela não tem chave para 127, 220, ela faz automática, não importa a tensão da tomada. Então, está entrando tensão alternada aqui, está sendo filtrada, o ruído está sendo diminuído através do ferrite. Caso o ruído passar por ele, ainda tem esse sistema aqui de filtragem. Só que por enquanto ele é alternado. Ele vai ser retificado pelos 4 diodos que estão aqui, onda completa, e vai ser filtrado por esse capacitor. Aqui temos uma placa de portão. Então aqui entra a tensão alternada, 127 ou 220. Aqui temos um jumper para mudar para 127 e 220. O fusível de proteção. Temos um transformador aqui para baixar a tensão. É um transformador abaixador ou redutor de energia. Aqui é a retificação com os diodos. E o capacitor para fazer a filtragem. Então, depois dos diodos, junto com o capacitor, vamos ter tensão contínua para alimentar o circuito eletrônico dessa placa. Aproveitando que estou com essa placa de portão eletrônico, aqui temos a outra parte dela em separado, As placas mais novas, essa parte já é incluído na placa maior. Mas como aqui no caso ela é separada, então quando você aperta o controle remoto do portão, no caso dessa placa, ela tem uma plaquinha separada e nessa plaquinha separada temos um módulo DRF. Então quando você aperta o controle remoto do portão, é essa plaquinha aqui, que vai receber a ordem em RF do controle remoto do portão. Então essas bobinas têm que estar sintonizadas para poder trabalhar direito com a frequência que está sendo recebida do controle remoto. Agora temos um som para 3 CDs, fonte linear. O que é a fonte linear? É aquela fonte que usa um transformador, que você tem que mudar a chave para 127 ou para 220. Ela não é automática para mudança de voltagem. Então a gente tem aqui no caso o transformador, o fusível de proteção. Então aqui a gente tem os diodos fazendo a retificação
controle dos motores nessa placa aqui do lado. A gente tem controle do laser, tudo feito nessa placa aqui, ó. Então, toda a parte de leitura de CD é feita aqui, ó. Controle de motores também é aqui. O bom dessa placa, desse aparelho de som, é que do lado da peça está escrito a função de cada circuito. Então, no caso aqui, ó, esses dois ICs, esses dois circuitos integrados, está escrito aqui, ó, faz a parte de RF, de tuner, né? Então, a parte de rádio AM e FM é feita aqui, ó, nesses dois ICs aqui, ó. A gente tem a parte de pré-amplificador de som, a saída de som desse aparelho. Então, é que está escondido aqui, né? São transistores a saída de som. Vocês lembram que eu mostrei os dois integrados, né? Dois ICs que faziam a parte de AM e FM, que a gente fala tuner, né? Sintonizador. Então está escrito aqui, ó, tuner IF, quer dizer, sintonizador de FI, né? E aqui, ó, tuner PLL. Então os dois, trabalhando aqui, eles fazem a parte de rádio, AM e FM. E aqui, ó, IC, quer dizer, circuito integrado, e a posição dele, 751. E o outro aqui, IC 701. Então, circuito integrado, 701 a posição dele. E esse aqui, circuito integrado, posição 751, 751. Então, os dois fazem a parte de rádio AM e FM. Aqui, um diodo Zener, o símbolo do diodo Zener, D de diodo, posição 107. Aqui, ó, a gente tem o capacitor eletrolítico, o símbolo do capacitor eletrolítico, e o fabricante coloca aqui, ó, até a polaridade onde vai ser o terminal positivo do capacitor eletrolítico. Aqui a gente tem dois diodos e a posição deles, né? D de diodo 117, D de diodo, posição 116. Q, no caso aqui, é transistor. Então aqui é um transistor. Então toda vez que você vê nesse aparelho aqui a letra Q, quer dizer transistor. E a posição, o número que vem depois, é a posição dele que você vai achar no esquema. Aqui, ó, a gente tem o Q102, outro transistor. O que aqui você entende como transistor, posição 102. Se você olha no esquema, você vai descobrir qual é a função dele aqui nesse circuito. Como esse aparelho é antigo, a parte de tapes, ele tem dois tapes, né? Então a parte de tapes é feita aqui, ó, nesse trecho aqui. Tive que deitar o aparelho, né? Senão a luz não ia dar para iluminar a placa. É a placa frontal do painel. Então essa placa aqui, onde está soldado o display, onde está toda a parte de processamento de dados, né? Controle do aparelho, está tudo nessa placa frontal aqui, ó. Essa placa frontal é uma placa de processamento. Então ela que ordena o que está sendo feito no aparelho. Espero que vocês tenham gostado, se inscreva e fiquem com Deus.